Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Muito bom dia a você que está na sintonia da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Estamos iniciando mais uma edição do programa Manhã Boa Nova, hoje quinta-feira, manhã lindíssima, 14 de setembro de 2017. Apresentação de Cláudio Palermo e Vanessa Cavalcante. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Cláudio. Bom dia para você que está sintonizado no nosso programa, pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior. Tá bem iluminado mesmo. Tá gostando do calor, Cláudio? Demais, né? Sou contra o inverno, desculpe os elementais do inverno. Quem não gosta de inverno deve estar sofrendo bastante, porque ontem deu 35 graus. Que maravilha. Gente. Adoro também. Nossa, a gente fica mais feliz, né? Então seja bem-vindo ao nosso programa, participe pelas nossas redes sociais. Daqui a pouquinho eu vou falar os meios de participar. Vamos aos temas de hoje, porque a Eliette Ribeiro entrevista a professora Helenice Rocha, que aborda o tema transgêneros e transexualidade. Vamos falar também da Blitz Feal, que acontece amanhã na Livraria De Luz, amanhã dia 15, do meio-dia às 18 horas, na Zona Norte de São Paulo, que vai contar com a participação da Vanessa. É, isso mesmo. E você acredita que existem almas gêmeas? Qual é a visão do Espiritismo sobre isso? Vamos entender um pouco mais. E hoje teremos o quadro Para Viver Bem, com o terapeuta Humberto Pazian. Vai aí mandando suas opiniões, é muito importante saber o que você acha desses temas de hoje e outros assuntos que você queira comentar. facebook.com/TV Mundo Maior, estamos ao vivo, compartilhe, curta a nossa página e envie os seus comentários para nós, tá bom? Estamos ao vivo pelo Facebook e você manda também o WhatsApp para 985759580. Anote aí o nosso WhatsApp, 0 operadora 11 985759580. Participe. Exatamente. E a gente está comemorando aí os novos números da pesquisa Ibope e também da audiência nos sites e redes sociais da Fundação Espírita André Luiz. Né? No Ibope já subimos 1 ponto no AM, né? Lembrando que o Dial de São Paulo é um dos mais concorridos da América Latina, então é muito ouvinte por minuto e a gente conseguiu aí alcançar mais um degrau no Ibope. O número de visualizações, por exemplo, 380 mil páginas são visualizadas por mês no site da Rádio Boa Nova, no Facebook mensalmente 2 milhões de visualizações e os números da TV Mundo Maior também impressionam pela internet. O YouTube do canal a cada mês gera mais de 1 milhão de visualizações e são assistidos mensalmente por 4 milhões de minutos. Números muito grandes e já na fanpage da TV, 2 milhões de visualizações também se dão a cada mês. E estes números expressam aí o crescimento de divulgação da Fundação Espírita André Luiz, no rádio, na TV, também pela internet, e só são atingidos graças a você. Apesar de toda a crise que assola o país e também pegou a Fundação Espírita André Luiz, os números só estão crescendo e a gente só tem que agradecer aos ouvintes, aos telespectadores e também internautas. Vocês sabem, o mundo precisa da mensagem da doutrina espírita e este é o papel da Fundação Espírita André Luiz, então só temos que agradecer esses números tão expressivos e vamos subir cada vez mais. Com certeza, com o seu apoio nós vamos estar cada vez mais lá no top, lá no alto, então continue acessando e sintonizando a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior e já agradecendo sempre a sua contribuição, a sua companhia, o seu carinho, a sua audiência, tá bom? Continue aí com a gente. Vamos a mais um quadro que ele participa aqui com a gente também toda quinta-feira, o Humberto Pazian falando sobre espiritualidade. Confira. Para Viver Bem, com Humberto Pazian. Olá, bom dia a todos vocês que participam do Manhã Boa Nova. Todas as quintas, sempre estamos aqui dando uma palhinha sobre algum assunto. E hoje eu queria conversar um pouco sobre avisos. Avisos? Mas eu vou dar algum aviso? Não, sobre aqueles avisos que a vida constantemente nos passa, aqueles toquezinhos assim que a gente recebe e que às vezes passa de uma forma imperceptível para a gente. Muitas pessoas dizem assim, puxa, eu sabia que isso ia acontecer, eu tinha a impressão, a intuição que isso aconteceria. Veja, gente,
Nós não estamos sozinhos aqui na matéria, né? Além das pessoas que estão trilhando o caminho com a gente, nós temos também muitos espíritos que nos ajudam, que tentam, melhor dizendo, nos ajudar nesse nosso projeto de vida. Eles não podem se materializar e dizer assim, olha, cuidado, não faça dessa forma, faça dessa, ou procure agir assim, ou assado. Eles não podem, porque nós temos que ter o nosso aprendizado, o nosso mérito. Mas uns toquezinhos sempre eles podem dar, que são as inspirações que a gente tem de vez em quando. Você vai fazer alguma coisa, vai falar com alguém, ou vai tomar uma resolução, e você capta alguma coisa assim, mas será? Não é melhor eu fazer dessa forma ou da outra? Ou seja, a gente sempre é ajudado. Outras vezes a gente tem uma intuição, algo nosso que vem, para que a gente possa melhorar, né, a atitude que vamos tomar, a realização que faremos. Enfim, sonhos, né, premonições, mas isso não pode nos tornar inseguros. Eu ouvi uma coisa, senti uma coisa, não sei o que eu faço. Não, é para a gente pensar melhor. Só que tem algumas coisas que são mais fortes, muito mais fortes. Aí só falta materializar mesmo, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa que não é legal, que pode ser considerada errada, prejudicial para a gente e para as outras pessoas, esses avisos são muito fortes mesmo. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim, poxa, eu estava fazendo uma coisa errada, muito errado, eu sabia que era errado, e eu queria mudar, mas não conseguia. Aconteceu isso, aconteceu aquilo outro para me fazer mudar, mas mesmo assim eu fui, aí eu quebrei a cara. Quantas e quantas pessoas já me posicionaram isso, né, nas nossas orientações, nas terapias, e comigo mesmo, em minha vida, e acho que na sua também, deve ter acontecido algo muito parecido com isso. Você foi alertado, a vida lhe trouxe sinais, avisos, e mesmo assim você quis ir em frente e depois se deu mal. Então, qual é a sugestão, a reflexão de hoje? Vamos dar mais atenção a esses avisos, né, a esses toques. Como é que a gente consegue? Na meditação, na oração, é ficar atento, é tornar-se mais receptível, elevar um pouco o pensamento, porque aí a nossa capacidade de receber essas orientações, ela se amplia. A capacidade de entendê-las também. É procurar manter o espírito conectado com Deus, através da oração, através da meditação. É fácil, é só começar. Aliás, vamos começar agora? Essa é a dica de hoje, tá legal? Continuem aí com Manhã Boa Nova, tenham um excelente dia e que Deus abençoe a todos nós. Tchau. Legal aí a participação do Humberto Pazian, ele sempre com boas imagens, né? Sempre nos locais ali, bem bacana. É um luxo só, adorei, as plantas, tudo. Muito bem, né? Muito legal. Hoje nós temos aqui a participação do Edson Figueiredo de Abreu, gerente comercial, palestrante, presidente do Grupo Espírita Manuel Bento. Ficou aí uma semana longe da gente, em virtude do feriado, né? Tô morrendo de saudade. Fiquei morrendo de saudade, sim, agradeço estar aqui com vocês mais uma vez e agradeço o descanso que vocês me deram na quinta passada. Deu para descansar bastante. Um pouquinho. Isso aí. E está estreando hoje como comentarista Elaine Farina, também advogada, palestrante. Seja bem-vinda, Elaine. Muito obrigada, Cláudia. Agradeço a oportunidade. Estou feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Bem-vinda. Obrigada. Vamos falar um pouquinho hoje sobre um assunto que um ouvinte enviou algumas perguntas, né? Sobre a suposta contradição que existe em alguns textos psicografados pelo médium Chico Xavier em relação a Allan Kardec. O ouvinte relata que Chico pregou o contrário que Kardec colocou na doutrina. Muitas passagens em seus livros vão frontalmente contrárias à codificação, segundo este ouvinte. A única garantia segura do ensino dos espíritos está na concordância das revelações feitas espontaneamente através de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em diversos lugares. Esse trecho está no Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Herculano Pires. Primeiro, Chico Xavier fala que almas gêmeas existem. Em O Consolador, Kardec 298. As almas que se devem unir estão predestinadas a essa união desde a sua origem. E cada um de nós tem em alguma parte do universo a sua metade, a qual algum dia se unirá fatalmente? Essa é a pergunta, né? Não
não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a ordem que ocupam, ou seja, de acordo com a perfeição que adquiriram, quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos, da concórdia resulta a felicidade completa. Segundo, Chico Xavier fala que existem animais no mundo espiritual e eles interagem com os espíritos, no livro Nosso Lar. Kardec, na pergunta 600, a alma do animal, sobrevivendo ao corpo, fica num estado errante, como a do homem após a morte? E a resposta, fica numa espécie de erraticidade, pois não está unida a um corpo. Terceiro, Chico Xavier fala, não se deve fazer evocações diretas e pessoais a espíritos, e sim aguardar que se comuniquem espontaneamente. E Kardec, na codificação, coloca a existência do livro dos médiuns, também denominado Guia dos Evocadores. A ouvinte é Alta de Souza de Prata, da Paraíba. Aí a gente pergunta, né? Será que existem almas gêmeas, Edson? E você acredita que isso é uma contrariedade ou uma coisa filosófica do Emmanuel? Bom, primeiro eu quero parabenizar a ouvinte, porque a doutrina espírita é a doutrina do raciocínio, né? É a doutrina do livre pensamento, do questionamento. E você só é fé raciocinada, certo? Segundo Kardec, né? Então, as perguntas que ela está fazendo são em função de questionamentos que que ela desenvolveu na mente dela por encontrar divergências, está certo? Sim. Então, quero parabenizá-la e mais do que isso, eu quero inclusive incentivar outros espíritas que façam o mesmo, porque não é errado questionar. É raciocinar, né? Isso. O questionar faz parte, inclusive, do próprio desenvolvimento do espírita. Eu costumo brincar com os alunos que quanto mais questionamentos ele tiver, mais espírita ele está se tornando. Tá certo? Por quê? Porque ele está buscando as suas razões, né? Sim. Bom, então agora com relação ao assunto alma gêmea. Eu não acredito que exista, porque seria contraproducente, né? Seria estranho, inclusive. Porque se a gente for pensar que o espírito é energia, que é isso, certo? Sim. Quem é o espírito? É um clarão, é uma centelha. Né? Ele não tem uma forma definida para nós, segundo a descrição dos espíritos, né? Que deram a Kardec. Se o espírito é uma energia, então você teria uma energia diferente que vai se juntar para criar a outra parte que foi perdida. Né? O problema é que as pessoas confundem muito essas questões baseadas no que elas podem perceber. Então, por exemplo, para encarnar na Terra, este espírito, que é uma energia, usa um corpo intermediário, que a gente chama de perispírito, né? Kardec deu esse nome, que tem ganha, né, a aparência do corpo físico da Terra. Tá certo? Consequentemente, você, para reproduzir na Terra, você tem que ter um corpo com morfologia masculina e o outro feminino. Para que se juntando, as duas partes que se juntam, geram... Posso reproduzir. Né? Isso. No plano espiritual não tem isso. O espírito até existe, mantém lá, perispiritualmente falando, as aparências físicas, ou de homem ou de mulher, mas não existe a reprodução no plano espiritual. Então, lá no plano espiritual não tem essa coisa de partes que se juntam. Tá certo? Essa crença, ela está baseada naquilo que a gente vivencia na Terra. Então, com relação se houve ou não aí que a outra questão que se coloca é se o Chico, ou se o Emmanuel, né, no caso, contrariou. Olha, esse assunto ele é um assunto meio complexo. A gente não sabe as razões por que determinadas coisas são escritas ou de que forma elas são colocadas. Porém, eu gostaria que as pessoas olhassem do ponto de vista positivo disso. Qual é? Olha, existe uma contradição. Legal, então vamos estudar e vamos buscar chegar a uma resposta. Vamos buscar a resposta que se adeque ou que se coadune com a minha ideia do momento. Tá certo? Porque as nossas verdades, elas são relativas. O próprio Kardec deixou claro que nem tudo estava... Né? Ele não conseguiu, vamos assim dizer, elaborar tudo que poderia vir pela frente. Então nós temos muita coisa para aprender ainda, né?
Então, a opinião sobre essa questão de alma gêmea, minha não existe. E você, Laine? Então, eu até concordo com a sua colocação quando fala, será que foi uma visão mais romântica, né, na psicografia de Chico Xavier, né? Eu acredito que sim, né? Porque Kardec é extremamente didático, né? Ele vai de uma forma técnica. Eu concordo com o Edson, realmente acredito que não há almas gêmeas, mas sim aqueles espíritos afins que têm compromissos, que têm responsabilidades, pensando em reencarnação, né? Às vezes com algumas tarefas a cumprirem juntos, né? Resgates, missão. E então, dessa forma, acabam se unindo aí, se atraindo, mas não que realmente existam essa afinidade foram criados um pro eterna, outro, né? Até porque a gente tem que pensar que nós estamos em constante evolução. Então, para que a gente possa evoluir, a gente deve passar por determinadas provas e cada reencarnação, uma lição diferente, uma prova diferente. Isso que vai proporcionar para o espírito o seu crescimento, né? O seu avanço aí moral e até mesmo científico e tudo aquilo que a gente sabe que a gente precisa para se tornar um espírito puro. E então a gente não pode acreditar que isso vai se dar sempre na companhia de um mesmo espírito, né? Porque as experiências são diversas e nós temos que experimentar todos os tipos de provas, né? As vicissitudes são diversas, não é isso? Isso. Então não dá para a gente dizer que eu realmente não acredito na alma gêmea, mas eu acredito sim nas afinidades, né? E que realmente a visão do Chico a gente sabe o quanto era romântica, o quanto, né, era mais para esse lado pessoal, e lúdico até das vivências espirituais, né? E das evocações? Porque muita gente concorda ou não concorda, fala, não tem mais necessidade de ficar evocando espíritos, agora a comunicação é espontânea. Outros já falam, não, mas na época de Kardec se evocava, era mais natural. Como é que vocês veem hoje esta questão? Deixa eu primeiro, antes de falar da evocação, eu queria só fazer um complemento no que foi colocado, porque é o seguinte, a questão da afinidade, ela é patente, né? Ela existe realmente, a gente percebe isso nos lares, né? Só que se você pensar a afinidade de um espírito pelo outro, ele se dá nesse processo de ter necessidades de se ajudarem, né, de se evoluírem juntos. E às vezes não é como casal. Sim, como irmão, pai, filho, mãe, filha. É uma das formas, né? Tá certo? Então, o grande conceito que se tem de alma gêmea, a pessoa já pensa, na minha cara metade, aquele que vai me complementar. Relacionamento amoroso, relacionamento todo, né? Quem não quer uma metade da laranja, né? Ou a tampa da sua panela, e né? romanticamente falando, e não é isso, né? É verdade. Sim. Nesse sentido só. Agora, com relação à evocação, também é um tema polêmico, mas as pessoas, elas esquecem de um detalhe muito simples. Qual é a linguagem do espírito? É do pensamento, certo? Não é isso que a gente aprende? Que o espírito se comunica pelo pensamento, né? Assim, você lá não fica falando com o seu perispírito, né? Lá com o outro, é pensamento para pensamento, e quando ele quer se comunicar conosco é através também do pensamento. Então, quando você, por exemplo, vai numa determinada... Você ia buscar o Chico Xavier. As pessoas que iam buscar o Chico Xavier iam com um pensamento focado em quem? Naquele espírito que eles esperavam se comunicar. Se comunicar. Então eles já saíam, por exemplo, tinha gente que saía de São Paulo e ia para lá, já evocando o espírito em pensamento. Então ele já estava fazendo uma evocação. Porém, iam 300, 400, 500 pessoas lá. Quem é que ia ser atendido? Aí é que o Chico fala, olha, toca de lá para cá. Então você tem aqui 400, 500 pessoas evocando o espírito mentalmente, é lógico, né? Quem é que vai vir? Vai vir de lá para cá, porque a gente não sabe qual é a condição desses espíritos. Sim. Qual vai ter condições de se comunicar. Então é preciso entender essa questão. O Kardec evocava assim, porque o objetivo dele era estudo. Tá certo? Inclusive ele evocou um menininho que ele descobriu que existia um menino que sofria pra caramba no hospital lá com uma doença terrível. Está lá no livro do Céu e Inferno. Acho que é Marcel, o menino do quarto número 8 ou número 9, alguma coisa assim. Ele evocou um dia aquele espírito
Porque ele queria entender o que aquele espírito tinha feito no passado dele para ter que passar por uma existência daquela, né? Aquele tipo de sofrimento e tal. Ele chamou o espírito. Mas aí o objetivo era científico, o objetivo era de estudo, era de aprendizado e tal. Tá certo? Hoje, as casas espíritas, elas atuam de forma um pouco diferente, né? Nas sessões onde você vai fazer orientação de espíritos, você não faz evocações. Você recebe aqueles que estão necessitados. Nas sessões, vamos assim dizer, de desobsessão, aí você vai chamar determinados espíritos, mas talvez não pelo nome, você não sabe quem é. Você vai chamar a categoria ali, né? De espírito. Então existe de alguma forma, tá certo? Mas não como Kardec fazia na época dele. De forma direta, né? Até porque na época de Kardec havia aquela necessidade da comprovação da identificação do espírito. Então, para dar credibilidade a todo o estudo científico que ele vinha fazendo, ele evocava grandes nomes para trazer essa credibilidade para o seu trabalho, né? E hoje já não há mais essa necessidade por conta da obra já estar, né, pronta, né? Lógico que nós precisamos aplicá-la, né, em muitos aspectos. Mas nas casas espíritas o que a gente percebe realmente é que essa prática vem deixando de existir, né? É claro que, como o Edson falou, a gente evoca naturalmente pelo pensamento aqueles espíritos que nós gostaríamos de nos comunicar, né? Sim. Então, a comunicação dos espíritos tem essa evocação mental, né? A gente faz isso pelo pensamento, o que difere realmente do que era feito na época de Kardec, né? O Edson lembrou bem, tinha o objetivo realmente da pesquisa, né? Da pesquisa, do estudo. Não era simplesmente ali vou chamar e acabou. Eu queria só complementar. São grandes nomes, né? Santo Agostinho. Tem que ir para o intervalo, né? Então depois a gente volta para falar desse tema aí mais um pouquinho. Aguardo. Se for possível, né? Complemento do Edson daqui a pouquinho. A gente volta daqui a pouco. Você, leitor voraz, que já pegou gosto pelo hábito da leitura e não consegue se desvencilhar dele, agora tem uma nova forma de adquirir novos conteúdos. Basta acessar o site www.mercalivros.com.br, acessar a aba Como Comprar e escolher a obra que mais te agrada. São livros novos, seminovos e usados dos mais diversos gêneros e gostos. Oferecemos também condições especiais de compra e pagamento aos livreiros. Entre em contato conosco através do telefone 0 operadora 11 2452 4450. Se preferir opções de compras ainda mais baratas, conheça a nossa feira de livros, todas as quartas, quintas e sextas-feiras, das 9 às 17h30 na Rua São Gabriel, 364 na Vila Galvão, em Guarulhos. Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimentos. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Que é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? E conquistar novamente aqueles que se foram. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.
Maior Editora traz para você Tininha, a gotinha d'água em defesa do meio ambiente, da autora Lourdes Carolina Gagetti. Uma história que vai transportar as crianças para um mundo de aventura e magia, mas também da preservação do nosso planeta. Adquira já o seu pelo telefone 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Como desajustes do passado podem interferir em nosso presente? Como compreender as reais razões dos sofrimentos e tratá-los em sua origem? Em Apometria, e por que não, o autor Marcel Benedetti nos presenteia com uma história envolvente, trazendo importantes apontamentos da terapêutica do espírito. Conheça mais sobre essa técnica espiritual capaz de cuidar das estruturas mais profundas do ser. Informações 0 Operadora 11 4964 4700. O leitor também encontra essa e outras obras da Mundo Maior nas principais livrarias do país. De volta aqui com o Manhã Boa Nova desta quinta-feira, hoje 14 de setembro. Primeiro bloco aí, estamos debatendo, discutindo sobre a pergunta da ouvinte Alta de Souza, da cidade de Prata, na Paraíba, onde ela fez alguns questionamentos aqui, correlacionando possíveis alterações ou visões diferentes de Chico e o Espírito Emmanuel com a obra de Allan Kardec. O Edson queria complementar aí antes do intervalo. Fique à vontade. Na verdade, o complemento que eu queria fazer é com relação a essa questão da evocação ainda, né? Tem muitas casas espíritas que fazem psicografia, tá certo? Com o objetivo de atender ao público. Sim. Pessoas que procuram, né, que querem saber notícias de um ente querido e tal. Então, essas pessoas, elas estão em constante evocação. Verdade. Porque a pessoa ela não consegue ficar em paz enquanto ela não receber uma comunicação, né? E aí ela vive constantemente evocando, e aí eu queria criar um alerta aqui para as pessoas, na verdade, né? Quando uma entidade desencarna, o objetivo é que ela siga, tá certo? Que ela siga. Se eu fico aqui chamando, ao invés de ajudar, estou atrapalhando a entidade. Porque eu fico nesse processo de chamar. E nem todo mundo vai conseguir se apresentar lá nessas reuniões. Porque hoje a mediunidade de psicografia, ela não é tão, como eu poderia dizer, não existe tantos médios como existia na época do Kardec. Porque ali foi necessário para criar-se toda essa base, né, de estudo que nós temos. Hoje a psicografia ela é um pouco mais, tem um pouco médiums existentes, né, que fazem trabalhos. Então imagine, para atender o público que anseia, você não tem um canal adequado. O que é preciso é que as pessoas se esclareçam. Verdade. As casas espíritas têm que ajudar as pessoas a se esclarecerem nesse sentido. E não se tornar mais dependente, né, do fenômeno em si. É isso aí. Tem muitas casas espíritas que pegam essas reuniões para ficar analisando assim, as mensagens. É importante analisar todas as mensagens que chegam dos espíritos? Com certeza. Lá no Manuel Bento, por exemplo, nós temos a reunião de psicografia, mas ela não é interna. Ela é para ajudar num processo de exame espiritual, que a gente chama, né? Você cria um grupo, tem psicógrafo, mas tem também a psicofonia, tem o de evidência, tem o de audiência. Aquele grupo analisa mais ou menos o que está acontecendo para poder criar uma espécie de um diagnóstico, né? Mas é só para isso, não para atender público externo. Entendi. Tá certo?
Quer complementar alguma coisa? E ele estava falando isso, estava pensando, nós lá na casa que a gente frequenta, que é o Caibachuta, eu aqui de Guarulhos, né, em São Paulo, a gente usa a psicografia só nas reuniões que a gente chama de reuniões doutrinárias, onde os mentores da casa vão passar instruções para os nossos trabalhos, né? Nós não temos essa psicografia como atendimento fraterno ou para os frequentadores da casa, né? Nós não temos esse trabalho lá. E realmente a gente vê que eu me lembro de anos atrás, parece que isso era mais comum. As casas hoje, são raras as casas que têm esse trabalho de psicografia. E eu vejo também uma escassez de médiuns que façam esse trabalho de psicografia, né? Eu já trabalhei com psicografia. A grande dificuldade da psicografia é realmente a veracidade daquela informação, porque a gente tem o animismo, né? E é muito, assim, como médium, é um trabalho de muita responsabilidade. Sim. Porque você está passando informações de um ente querido, naturalmente a pessoa que está recebendo aquela informação, ele está questionando, ele questiona o tipo de mensagem, ele questiona a letra, a história que está sendo colocada ali. É um trabalho de muita responsabilidade. E acredito, como o Edson falou, que hoje não é mais necessário esse tipo, ou se torna cada vez menos necessário, vamos colocar dessa forma, porque nós temos outros meios. Eu acho que nós estamos num momento realmente, né, o ser humano, de crescimento. As coisas estão postas na mesa, né? Nós temos que praticar, exercitar. À medida, né, que vai despertando a consciência, menos necessidade do fenômeno. O fenômeno, né? Assim como os fenômenos, né, que a gente tem cada vez menos, as materializações, né? Então, realmente, nós precisamos crescer, nos esforçar, né? Sair daquela mediocridade, ser melhor, aplicar tudo aquilo que a gente sabe, aplicar os ensinamentos de Jesus. Está cabendo a nós agora esse esforço maior, porque conhecimento a gente tem bastante, informação a gente tem bastante. Participações pelo nosso WhatsApp. Hideki Maeda, da Vila Prudente. Bom dia, vocês merecem audiência. Bom Parabéns. Obrigada. Depois que o Manhã Boa Nova entrou no ar, nunca mais deixei de ficar na sintonia. Parabéns a Boa Nova. Que Valeu, bacana. Continue aí, viu? Bom dia, flores do dia. Estou indo para o trabalho, debaixo de uma garoinha e um friozinho gostoso. Amo isso, mas ainda a maravilhosa Rádio Boa Nova. Beijos, Pacífico Ferraz, Vitória da Conquista na Bahia. Dá para acreditar nisso? Olha só, e tá chovendo na Bahia? Poxa, vamos mandar o calor para lá também, né? Vamos compartilhar isso aí. Não pode existir alma gêmea, porque Deus nos fez com total individualidade. Acredito apenas em afinidades e a energia que nos envolve. Lúcia, aqui em Goiânia. Isso mesmo, legal, né? Concordamos, é isso aí. Concordamos, né? Aí ela puxou minha orelha. Vanessa, você nunca dá bom dia para nós aqui do YouTube. É verdade. Então, bom dia para todo mundo aí no YouTube. Aí, bom dia. Continue aí também, hein? Sandro Samuel Pereira no Facebook, Ana Angélica Medeiros, Terezinha Antunes, Maximiliano Delay. Bom dia, irmãos. Vibrações positivas a todos. Bom Rosemary dia. Salles, bom dia, amigos de Espera Feliz, Minas Gerais, abraços fraternos. Simone Dias, bom dia, meus amores, paz e luz a todos, beijos. Djalma Freitas, bom dia, parabéns pela audiência, um grande abraço para você também. Maria Silva Ribeiro de Almeida, Rose Caleiro, Elizabeth Alves, Karina Ângelo, bom dia, Vanessa, Cláudio. Bom dia. Todos os convidados, gratidão por mais um aprendizado, beijos e um ótimo dia de São Paulo, Guaianazes. Ó, bacana, hein? Beijão pra você. Jacira Souza, bom dia, paz do Cristo. Conceição Ortiz, bom dia, hoje arrasada. Nossa, e várias risadinhas aqui. Bom dia. Maria Margarida Saraiva, bom dia, turma do bem. E nós já temos notícias da Blitz FEAL, né, Cláudio? Exatamente, amanhã mais uma ação da Blitz FEAL. Aliás, está fazendo muito sucesso. Que bacana, nas vamos continuar. casas espíritas que eu tenho ido fazer palestra, o pessoal está comentando, quer se chamar a Blitz. Então Nossa, vamos ter para o ano inteiro. Uma grande repercussão da Blitz FEAL. E amanhã, sexta-feira, do meio-dia às 18 horas, lá perto do Manuel Bento, né, Edson? Na livraria De Luz, Rua Salete, 93, em Santana, próximo ao metrô Santana, Zona Norte de São Paulo. Brindes, sorteios,
vai ter a campanha Espiritoteca, né? Também a presença do Clube Amigos da Boa Nova e a presença de Vanessa Cavalcante. Estarei por lá, do meio-dia às 18, aguardando você, na Rua Salete 93, em Santana. Bem pertinho do metrô Santana, né, Edson? É, bem pertinho. Então... Vai entrar no Nova Era, né? Isso. Então o pessoal pode participar nos quadros da tarde, os boletins ao vivo, lá junto com a Eliette. É isso mesmo. E só de ir para lá você já ganha um brinde exclusivo da FEAL. E aí participa de sorteio, que nós vamos fazer o sorteio de vários brindes, só para quem for na Blitz. Na terça-feira vai ter o sorteio, tá? Beleza. Dia 19. E aí você participa também da campanha Espiritoteca e dá um abraço a todo mundo lá do clube e a equipe que vai estar por lá. É muito bacana. Aguardamos por vocês. Pessoal aí da Zona Norte de São Paulo, pessoal que trabalha em Santana, voluntários da Pátria aí, passa lá na hora do almoço, conversa com a Vanessa e com o pessoal da Blitz FEAL. Posso fazer uma observaçãozinha, Cláudio? Eu queria estender mais esse convite, porque a Deluz, essa livraria, ela é mantida pelo Núcleo Espírita Padre Isabel. Legal. Um pessoal ali de Santana também, que são co-irmãos nossos, nós fazemos trabalhos conjuntos. Então vamos incentivar o pessoal aí, porque essa livraria é muito bacaninha, ela fica ali num local bem interessante, ali na Salete, né? Isso. Na Rua Salete, não é Rua isso? Salete, é que eles antes eles estavam na Dr. César, que é perto. Então vale a pena ir para conhecer a livraria e conhecer o pessoal do Núcleo Espírita Padre Isabel também. Aí, bem lembrado. Aliás, aquela região é linda demais. Morei ali durante muito tempo. Então tá explicado. Tá explicado. Vamos ao quadro Você Sabia? Vamos acompanhar as informações de hoje do Celso Santos. Acompanhe. Olá, bom dia, ouvinte da rede Boa Nova de Rádio e telespectador da TV Mundo Maior. Hoje vou falar sobre consumismo e meio ambiente. Você sabia que o consumo excessivo leva ao acúmulo de objetos e ao excesso de lixo? Com isso, muitas pessoas acabam descartando estes objetos em qualquer lugar. E aí é que está o ponto da questão. Os problemas gerados pelo descarte inadequado de lixo são muitos e geralmente visíveis. Para você ter uma ideia, na maioria dos casos, eles resultam nas agressões ambientais e até como uma questão sanitária que coloca em risco a saúde pública. E o mais complicado desta situação, o fato mais surpreendente, é que justamente quem mais sofre e reclama com a sujeira também é responsável por provocá-la. Amigo ouvinte, amigo telespectador, precisamos nos conscientizar sobre este assunto e ajudar a salvar o planeta. Amanhã, aqui no Manhã Boa Nova, vou passar alguns pontos de descartes. Então, até amanhã. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Vanessa. Forte abraço. Forte abraço aí ao grande Celso Santos, que participa aqui de segunda a sexta com Você Sabia. A gente estava falando da Blitz FEAL e tem uns depoimentos, né, que você e o Damião gravaram. Então vamos acompanhar um destes depoimentos aí do pessoal que participou das outras Blitz da Fundação Espírita André Luiz. Confere aí. A Luzomar Fernandes da Silva, ouvinte da rádio, veio aqui para essa primeira Blitz que a gente está realizando. Obrigado primeiro por você estar aqui junto com a gente. Há quanto tempo você acompanha a programação da rádio Boa Nova? Desde a fundação, 2000. Muito tempo, já tô caduquinha nessa. E você mora onde? Como é que veio para chegar aqui para participar junto com a gente? Eu moro no Tucuruvi e frequento, né, o André Luiz aqui e vi vocês, e é uma maravilha, né? E poder encontrar aquelas pessoas que estão todos os dias nos nossos lares, enchendo os nossos corações de alegria, de paz, nos confortando muitas vezes. E de repente você se depara com eles, é como se fosse o coelhinho da Páscoa, né? Muito bacana, e sou muito grata em vê-los aqui, viu? Em estar aqui, receber esse abraço maravilhoso e me encher de energia. Obrigado pela presença, um grande beijo para você. Grande beijo a você e a todos da Boa Nova, né? Todos, um abraço, tchau, tchau. É isso aí, você que participar pode ligar, né? Você vai participar ao vivo também e fazer como essa ouvinte, né? Dar um abraço lá na gente. Então esperamos amanhã a sua participação na Blitz FEAL. E nós vamos complementar mais o assunto de hoje, mas tem uma ouvinte que passou um WhatsApp, a Silvana de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Bom dia a todos, aqui é a Silvânia.
Ela diz, no céu e inferno é Marcel, o menino do número 4, no capítulo... Olha aí, valeu. Muito boa participação. Expiações terrestres. E aí ela diz, o programa está cada vez melhor, principalmente pela simpatia dos apresentadores. Aí, Cláudio. Valeu. Aí sim. Um beijão. Deise Mansano, bom dia, queridos. Grande Deise. Grande beijo pra ela. Bom dia, amigos. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior são minhas almas gêmeas. Tenham um ótimo dia. Beijos. Carmencita. Bom dia, pessoas do bem, aprendendo um pouco todos os dias com vocês, procurando colocar na prática no meu dia gratidão. Alaíde Ana Silva, do Tucuruvi, em São Paulo. Gratidão. Ainda dentro das 3 perguntas que a ouvinte Ana Alta de Souza, né, de Prata, na Paraíba, mandou, ficou uma que é a respeito da existência de animais no mundo espiritual, que é outro tema que o movimento espírita debate muito, porque tem aqueles que acreditam, aceitam, mas tem aqueles que ficam ali ainda baseado na informação do século XIX, como ela mesma diz aqui na pergunta 600 do Livro dos Espíritos, que a alma do animal sobrevive ao corpo, mas no estado errante. Como é que vocês analisam isso? Bom, primeiro que, se você lê a resposta completa, estado errante, e é quase que imediatamente reutilizada, ou seja, reencarnada, né? Esse quase, ele cria um hiato aí que a gente não sabe qual é o período. O tempo. Exatamente. Então, você fica meio que perdido aí. Bom, o quase é que é agora, é daqui um pouco, é 2 dias, 2 semanas. Bom, então aí já cria um primeiro senão que a gente tem que observar. Então, a alma, o espírito do animal, ele se desprende e ele vai ficar na erraticidade por um período. Qual é esse período? Nós não sabemos. Nas obras, principalmente a do André Luiz, que ele cita lá os cães, ele cita pássaros e coisas desse tipo, não há, até onde eu pude perceber, não há nenhum tipo de esclarecimento, né, de como esses animais foram parar ali e o que é que os mantém ali. Tá certo? Outra questão é, nós sabemos que no plano espiritual se formam, os espíritos formam formas de pensamento. Quer dizer, o pensamento dele gera formas. Né? Então, até que ponto esses animais que são vistos não são formas de pensamento? Isso também não está esclarecido. Legal isso aí, não tinha tá pensado. E a outra questão que fica, que o Ernesto Bolzano, por exemplo, que na época mesmo de Kardec ali, o próximo, ele tem alguns relatos sobre essa questão de animais também. Então, o Kardec, como eu falei, o Kardec ele não conseguiu, nos 15 anos de trabalho que ele teve, que foi fantástico, ele não conseguiu abraçar tudo, né? Não tinha nem tempo, né? E não tinha. Então, algumas questões eu acho que nós vamos ficar mesmo para descobrir quando a gente estiver lá, viu? É verdade. Sempre isso é verdade. Com a base, né? Mas a polêmica é justamente essa, né? Porque o que a gente vê na obra básica é que volta, né? Vamos falar em energia, em vez de a gente falar em espírito, né? Volta para o universo. Eu imagino que volta para aquele todo, então de que forma que aquele seu cachorrinho individualizado retorna, né? Ou ele retorna daquela mesma forma, lembrando que os animais também estão em evolução como nós, né? Sim. Então, acredito, assim como o Edson, na questão da forma pensamento, quando a gente vê, e o que a gente tem observado em várias obras espíritas, até em obras mais modernas, que vem relatando mesmo a presença, né, de animais, né? Então, um animal que desencarnou foi visto na casa, né? Então, existe ainda muitas situações para a gente pensar, raciocinar, e acreditando realmente que não foi possível esgotar todas as possibilidades por Kardec, né? São muitas informações, muitos aspectos. Ele só abriu o leque, né? E essa colocação que a gente fez agora, ela nos remete à anterior. O animal é visto na casa. Por quê? Porque os donos estão evocando o estão pensamento. Ali, né? De repente não se desprenderam, porque tem muitas pessoas que se apegam demais aos pets, né? E acabam... eu diria que de novo, acabam prejudicando, inclusive, o próprio pet, né? Verdade. Sim.
Para refletir, né? Como em tudo na vida, a gente tem que tomar cuidado, porque tudo que é exagerado, é desequilibrado, não é bom para nós, né? Não se discute a importância da convivência com os pets, a responsabilidade que nós, como seres humanos, temos com esses nossos irmãos, né, animais, porque são todos... Nós somos partes da mesma obra, né, da criação de Deus. Verdade. Mas tudo que é exagerado e desequilibrado não é bom para nós, né? Então a gente tem que fazer essas reflexões também, continuar nossos estudos para que a gente também cresça cada vez mais, né? Com certeza. A Eliette Ribeiro entrevistou a professora Helenice Rocha, que abordou o tema transgêneros e transexualidade. Então, entenda um pouco mais. Muito se tem falado sobre transexualidade, condição do indivíduo cuja identidade de gênero difere daquela designada no nascimento e que procura fazer a transição para o gênero. Nós conversamos a respeito deste assunto com a psicóloga, psicanalista e professora de psicanálise e psicopatologia da Universidade de Guarulhos, UNG, professora Helenice Oliveira Rocha. Professora Helenice, como lidar com essa transição de gênero? Por exemplo, aquele que nasceu mulher se vê homem e aquele que nasceu homem de repente se vê mulher. Bem, essa transição de gênero é um processo muito complexo, né? Que tem que ser pensado em vários níveis, mas resumidamente, na psicanálise a gente pensa que a identidade de gênero é um processo... É uma construção, né, que se faz ao longo da vida do sujeito, né? Ninguém nasce, do ponto de vista psíquico, homem ou mulher. Essa identidade é uma construção, né? Então, no momento que a criança, né, ou às vezes o adolescente, se percebe, né, como sendo um homem ou uma mulher, mesmo que anatomicamente ele pertença a um outro sexo, essa é uma experiência muito dolorosa, né, que envolve muito sofrimento. Existe uma incongruência aí entre a identidade, né, o gênero e o sexo biológico, e isso gera muita angústia para o sujeito, como eu disse, muito sofrimento. Essa pessoa precisa estar muito amparada, né, por aqueles que estão próximos a ela, ou por um profissional, né, um psicólogo, um psicoterapeuta, um psicanalista, alguém que possa ajudar nessa transição, né? Não costuma ser alguma coisa muito tranquila, evidentemente, por questões sociais, culturais, familiares, mas pelos próprios conflitos que essa pessoa vai viver, né, dentro de si em relação a essa transição. Então, não é que isso acontece de repente, isso é um processo longo, mas em algum momento essa pessoa vai concluir, né, depois de muitas experiências subjetivas, ela vai concluir que a sua identidade sexual não corresponde ao sexo biológico, né, que eu acho que foi como foi formulada a pergunta, né, aquele que nasceu mulher se vê homem e aquele que nasceu homem se vê mulher, né? Então essa transição é um processo complexo e que precisa ser acompanhado, né? Para isso a gente recomenda que essas pessoas, na medida das suas necessidades, que elas possam buscar essa ajuda. O preconceito pode interferir neste processo de transição? De que forma, professora? Bom, evidentemente que o preconceito é uma grande trava, né, para as pessoas que estão nesse processo de transição. Aliás, são pessoas que muito possivelmente já sofreram esse preconceito, às vezes ao longo de muitos anos, né, porque elas não se sentem muitas vezes adequadas, né, não se sentem respondendo aquilo que supostamente esperam dela. Então eu acho que o preconceito né, sob todas as formas que ele se apresenta em qualquer situação, é sempre uma violência em relação ao sujeito. Como a família pode auxiliar e não sofrer tanto com a descoberta? Eu penso que a família é fundamental nesse processo, né, para todas as pessoas que estejam passando por essas experiências ou que estão passando por essa transição.
Agora, eu acho que a gente, né, ainda está, historicamente, né, isso não que seja novidade, a transexualidade não é novidade, né, o que talvez seja novidade é a possibilidade, né, que a própria cultura vem oferecendo para essas pessoas poderem, né, fazer essa transição, né. Então, nesse sentido, a família tem um papel fundamental, né, de auxílio, de apoio, né, de continência a essas angústias, etc. Por outro lado, eu acho que a gente precisa lembrar que a família também, muitas vezes, se não é pega de surpresa por essa situação, porque muitas vezes não é uma surpresa, mas muitas vezes essa situação traz muita decepção para os pais, né? É preciso lembrar que os pais têm fantasias, ideais, que eles vão construindo junto aos filhos. Eu não estou querendo dizer com isso que os filhos sejam obrigados a corresponderem a essas fantasias. Eu estou querendo apenas dizer que há um sofrimento familiar que também precisa ser compreendido, né? Então, eu acho que quando o transexual ele recebe um auxílio adequado, né, muitas vezes a família também precisa receber um apoio, um suporte aí para poder encaminhar as coisas de uma maneira que gere menos sofrimento para todos, né, para todos da família, né? E com certeza, né, em primeiro lugar, pensando na pessoa que está passando por esse processo, né, que com certeza é a que mais sofre. Disso eu não tenho a menor dúvida. Eliette Ribeiro para o Manhã Boa Nova. Legal aí o tema, né, que a Eliette trouxe. Você tem acompanhado a novela? Né? Bem atual esse tema. Que também está mostrando de uma parte bem legal, né? E ontem parou assim, bem na parte que ela foi vender o bilhete para os, né, a transexual, né, a trans foi vender a parte ela está trabalhando, conseguiu emprego, depois de tanto tempo, mas essa dificuldade, né, para essas pessoas conseguir um emprego. Estou acompanhando, tá bem bacana. Isso aí. E você já se sentiu rejeitado ou rejeitada? Já teve a sensação de estar no meio de um monte de gente e mesmo assim se sentir sozinho? Já teve aquele dia em que você termina um relacionamento e se sente a pior criatura do mundo? E pior, a sensação de que não consegue arrumar ninguém que preste? Traga Seu Amor de Volta é um processo de 21 dias, onde reúne as melhores técnicas e ferramentas para trabalhar a autoestima e o poder do auto-amor. Na Livraria Cultura da Paulista, no próximo sábado, dia 16, será o lançamento deste livro de William Sanches, às 16h. Pare de correr atrás dos outros, os outros que vão correr atrás de você. Ah, que bacana esse livro, hein? Ontem nós falamos aqui no programa, o William esteve aqui, mostrou o livro pra gente, e é show de bola, hein, gente? Se eu fosse você, ia pra lá. Por que as pessoas correm atrás das outras ainda e se sujeitam a migalhas nas relações, Edson? Bom, primeiro porque existe um processo cultural também, né? Essa coisa do romantismo, essa coisa de ter alma gêmea. De novo, estava falando. Foi o título, o início do programa, né? Então, as pessoas são... Eu acho que qual é o mesmo nome do livro? Traga Seu Amor de Volta em 21 dias. Traga Seu Amor de Volta. Mas não é o amor externo, é o seu interior. Ele fez uma brincadeira. Eu achei muito legal o título. Então, é você aprender a se gostar, você aprender a se... né? Porque nós somos espíritos. E como eu falei aqui, não existe a cara metade. O espírito é o espírito, ele é uma energia, ele precisa de estar de bem consigo. Uhum. Tá certo? Quando você está de bem com você irradia isso. Verdade. Tá certo? Então, as coisas tendem a acontecer. Agora, quando você se anula, você se acha insuficiente, você acha que você vai se completar no outro, aí vai ficar difícil, né? Você não vai conseguir nunca. E pior, é capaz de trazer um outro que ainda vai atrapalhar a tua vida, né? Verdade. Elaine? Nós temos essa responsabilidade conosco, né? O auto-amor. Então, nós somos responsáveis pela nossa felicidade. Quando a gente transfere isso, a gente terceiriza, né? Essa responsabilidade que é nossa, que é só nossa, dificilmente a gente vai encontrar essa felicidade, porque você está depositando no outro
o que é uma responsabilidade sua. Então, você espera que o outro supra essas suas carências. Às vezes pode ser um marido, pode ser um namorado, pode ser um filho, pode ser uma esposa, até um pet, como a gente estava falando aqui, né? Mesmo um pet. Então, a gente transfere isso. E, na verdade, nós temos que olhar para dentro de nós, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Então, a gente se conhecendo, se amando, se respeitando, sabendo das nossas limitações, né? Aí acontece isso que o Edson falou, a gente irradia essa felicidade, né? E aí a gente está preparado para dividir esse amor, às vezes, com um companheiro, porque muitas vezes esse companheiro, essa companheira que a gente busca, ela não chega até nós porque nós não estamos preparados, a gente não tem nem amor próprio. Como que a gente vai poder distribuir, conviver com pessoas, se a gente não tem esse auto-amor, né? Espetacular, né? É o título do livro, e realmente em 21 dias acredito que é possível, sim, a gente trazer o nosso amor de volta, né? O amor próprio, né? O auto-amor. Né? O que eu acho interessante é que, na realidade, o livro vai ensinar a pessoa a ter um reposicionamento mental. Com certeza. Com relação a ela mesma e com relação ao que acontece, né? Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna com mais notícias, comentários, entrevistas no Manhã Boa Nova. Fica aí, até já. Anuncie conosco. Sua empresa associada a uma mensagem de paz para um público qualificado. Uma ação que pode trazer excelentes resultados à sua marca, produto ou serviço. Com um investimento à altura do seu negócio, você garante que seu produto possa ser conhecido por centenas de milhares de pessoas que acompanham a TV Mundo Maior através de canais abertos, pagos e pelo principal satélite do país. E isso sem falar nos quase 70 mil seguidores do Facebook e nos mais de 1.200.000 minutos assistidos de nossos programas mensalmente no YouTube. Em tempos de crise, reconhecemos o valor de uma parceria. Entre em contato conosco pelo e-mail anuncie@tvmundomaior.com.br. Com o seu investimento, continuaremos com a nossa missão de propagar a mensagem do bem. Ter amigos torna a vida muito mais feliz. Pensando neste significado especial, o Clube Amigos da Boa Nova criou a campanha Indique um Amigo, sugerindo amigos que se tornem sócios do clube. Além de contribuir com a divulgação do bem, o sócio ganha um vale-compras na loja virtual Mundo Maior e o amigo indicado também ganha um vale-presente. Quanto mais amigos indicar, mais benefícios você recebe. Confira o regulamento da campanha e participe desta grande rede de amizade. Acesse www.clubeamigosdaboanova.com.br. Do CD com toda a trilha sonora do filme Nos Passos do Mestre. Adquira e ouça as músicas compostas exclusivamente para o filme. Acesse já mundomaior.com.br ou ligue 11 4966 5775 ou nas livrarias Mundo Maior.
Aproveite as vantagens de ser cliente Mundo Maior e garanta o seu CD. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm descontos exclusivos. Pai nosso, que és dos céus. Resgata-nos do mal. Quem não se apaixona por uma criança e suas descobertas? Existem crianças que precisam de um tanto a mais de atenção para descobrir o mundo e suas possibilidades. As Casas André Luiz dão atenção, cuidados médicos, ambulatoriais e muito amor para essas crianças. Hoje, são mais de 1.400 atendidas gratuitamente. Auxilie as Casas André Luiz a fazer com que essas pessoas descubram um novo mundo a cada dia. A Mundo Maior Editora traz para você as principais obras da codificação espírita com um novo visual. O Livro dos Espíritos, formado de perguntas e respostas, aborda questões profundas sobre a vida após a morte, fé e razão. O Livro dos Médiuns, o intercâmbio do mundo visível com o invisível, esclarecendo dúvidas sobre as práticas mediúnicas. O Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos morais do Cristo e a sua aplicação às diversas situações da vida. A Gênese, os milagres, as predições e as diversas questões de ordem filosófica e científica sob a ótica profunda do Espiritismo. O Céu e o Inferno, uma visão reflexiva e racional a respeito da justiça divina à luz do conhecimento espírita. Obras Póstumas, uma compilação de escritos do codificador da doutrina espírita Allan Kardec, lançada póstumamente em Paris. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse o site www.mundomaior.com.br. Estamos de volta com Manhã Boa Nova pela Rede Boa Nova de Rádio, TV Mundo Maior, Facebook, YouTube, são várias formas de sintonizar, então fica aí com a gente. Notícias do dia: o governo abre inscrições para o programa de desligamento voluntário. Servidores que tiverem interesse poderão aderir ao programa e há também a opção de licença e de redução de jornada. Liberação do PIS/PASEP para idosos será automática. O governo liberou mais de 15 bilhões para cerca de 7 milhões de idosos cotistas do fundo, que tenham 65 anos ou mais, no caso dos homens, e 62 anos ou mais no das mulheres. Aspirina pode regenerar dente após cárie, dizem cientistas. Estudo britânico obtém bons resultados com o uso de medicamento para estimular células tronco de dentes. Método pode resultar em redução no uso de obturações. Vamos agradecer isso. Depois de aprovar o fundo de campanha eleitoral, deputados rejeitam a arrecadação através de jogos como bingos e sorteios. Gabriel Jesus estreia na Liga dos Campeões com gol do Manchester City e goleia o Feyenoord, é isso? Feyenoord. É isso aí, por 4-0 na Holanda. Isso. E estreia nos cinemas nesta quinta-feira vários filmes. As Duas Irenes, A Gente, Em Defesa de Cristo, que a Vanessa, antes de começar o programa, pegou a sinopse. Parece ser bem legal, né? Fiquei com vontade de assistir. Feito na América, O Que Será de Nós 2, Amityville, O Despertar, Columbus, Glory e Deserto,
estreando esta quinta-feira aí nas principais salas de cinema. Vale a pena conferir. Edson, fala um pouquinho mais sobre o nosso amor. Você ia falar da tranqueira. O que é isso aí? Não, é que tem um comentário que foi feito aí por vocês, que tem pessoas que elas não entendem porque que só atrai tranqueira para suas vidas, né? E se você for reparar, você vai ver que são pessoas que são bem sucedidas, às vezes, em algumas coisas, profissionalmente, às vezes são pessoas que têm, são bem sucedidas em termos, assim, de aparência, são pessoas bonitas e tal, e elas acabam não entendendo como é que elas só atraem né, o tal da tranqueira. É que, na verdade, essas pessoas elas precisam começar a olhar para dentro delas mesmas. Sim. Ela precisa trabalhar o seu mundo interior, porque a atração, na verdade, ela é fruto de uma energia que você emana. Então, se você começa num processo onde você não se sente bem consigo mesmo, você se sente numa carência, você se sente de alguma forma, como é que eu poderia dizer, rebaixada em algum aspecto, você emana essa energia. E aí quem é que você vai atrair? Semelhantes. À sua volta. Semelhante, certo? Vibração. É isso. Tem que mudar o seu interior. O tranqueira é um termo fantástico, mas esse que a Elaine trouxe, qual que é? É tronco de enxurrada. Vem pegando tudo ali feliz. Vai descendo e vai trazendo todo o lixo, né? E é muito importante isso que o Edson falou, né? E tem uma questão que eu queria colocar sobre esse assunto também, Vanessa, que é assim, nós procuramos às vezes nos relacionar com alguém esperando que esse alguém supra alguma carência. Então nós queremos achar alguém que nos dê amor. E quando seria o contrário, a gente precisa dar amor, né? Porque é aquela questão da troca. Então, quando você muda esse pensamento de você doar amor, você vai atrair com certeza uma coisa boa para a sua vida, porque a gente está falando da lei de atração, né? É o segredo. É isso, é você dar amor. É você estar disposto a contribuir com alguém, a amar alguém, e não só receber. Não é você feliz quando encontrar alguém. Exatamente. E quando a gente se ama, a gente está pronto para dar o amor, né? São vários assuntos aqui. Hoje nós falamos sobre os animais e temos uma pergunta do José de Assis Mota, de Francisco Morato. Bom dia, eu preciso saber de vocês se isso é possível. A minha esposa via muito um cachorro preto e ele falava com ela. Ela tentava pôr na corrente, mas não conseguia, ele sumia. Depois voltava e continuava a falar com ela. O que vocês podem dizer sobre isso? Eu não entendi a pergunta. Ela via o cachorro espiritualmente, é isso? Isso. E tentava pôr na corrente? Eu entendo isso. Quando ela ia falar com ele, ele sumia. Tá. Tentava pôr na corrente, mas não conseguia, ele sumia. Depois voltava e continuava a falar com ela. Tá. Não é um cachorro. O que a gente precisa entender também, lembra que nós conversamos sobre essa questão, nós falamos da questão lá da forma pensamento, nós falamos que poderia ser até o próprio espírito que fica um período ali que a gente não sabe qual é, mas tem um terceiro que a gente esqueceu de falar, que a gente chama de licantropia, né? Que é o espírito, o perispírito nosso, ele é ideoplástico. O que esse termo significa? Que através do pensamento você o influencia, você o modifica, você o molda de acordo com o seu interior, de acordo com o que você da forma como você se sente, por exemplo. Então vamos pegar aquele caso novamente da tranqueira. Imagina aquela pessoa bem sucedida, bonita e tal, mas que está se sentindo muito mal e que interiormente ela emana aquela energia que não é adequada. Se você for olhar o perispírito dela, talvez você se assuste da forma como ele está, em função do que ela está produzindo de pensamentos em relação a ela mesma. Tá certo? A psicosfera dela deve estar toda deteriorada, coisa desse tipo. Então tem espíritos, sim, que podem se apresentar com formas de animais. Infelizmente. Tem. Né? Pode ser o caso. Pode. Ser, né? A gente não pode garantir, mas pode ser. Pode ser. Realmente a pergunta deixa dúvidas e é um leque de interpretações que a gente podia dar. Mas concordo com o Edson, pode ser um espírito que ainda se encontra num estado de falta de esclarecimento, né? Ele às vezes acredita realmente que ele é um animal e ele adquire aquela forma, né? Então, eu acredito que essa seja a resposta mais plausível. E a gente não conhece como que é o nome dela?
Porque a esposa dele que vê. A esposa dele, José né? de Assis Mota. Provavelmente ela tem aí um grau de mediunidade e às vezes essas coisas, esses fenômenos acontecem até mesmo como um chamamento, para chamar atenção. Então seria interessante, José, que a sua esposa buscasse aí um centro espírita próximo da sua casa, fosse se informar, estudar, né, e buscar suas respostas aí sempre com base nos ensinamentos de Kardec. Muito bom. A Neide Paganucci, bom dia. Bom dia. De Maracás, na Bahia. Hoje estou assistindo Manhã Boa Nova pelo YouTube. Então vou sempre lembrar do YouTube, tá bom? Beijão. A Maria Margarida Saraiva, bom dia, tudo bem com vocês? Conceição Ortiz falou assim, quis dizer atrasada. Que ela tinha escrito arrasada, mas é atrasada. É o corretor aí. Corretor. Nádia Cris, oi Nádia, bom dia, realmente esse programa está cada vez melhor. Que bom, viu? Um beijão pra você. Maria Silva Ribeiro, amo os animais. Parabéns pelo tema abordado. Bacana, hein? Andréia Barbosa, bom dia, paz e luz. Cleide Maria Leite, vários coraçõezinhos aqui para nós. Aí vamos falar agora das diferenças do sofrimento e da dor, né, Cláudio? Pois é, quais seriam estas diferenças? A doutrina espírita nos ensina que tanto a dor como o sofrimento são temporários e que estes sentimentos podem ser melhorados através das mudanças de hábitos, ações e atitudes. Elas nos ensinam também que em nosso atual estágio evolutivo temos a necessidade da dor e do sofrimento para que possamos progredir espiritualmente. O sofrimento é a dor física ou moral. De acordo com o Espiritismo, ele representa o modo pelos quais nos reequilibramos diante da harmonia divina, que é baseada na lei do amor. Ou seja, toda vez que cometemos alguma infração relacionada à lei divina, precisamos nos equilibrar. E como ocorre isso? Muitas das vezes através da dor. Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, apresenta uma série de orientações a respeito do sofrimento e suas causas atuais e anteriores. Os sofrimentos devidos às causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Já em relação à dor, ela é definida em dois tipos: a dor física, que é uma manifestação do corpo físico, e a dor moral, que tem como objetivo a evolução do homem, além de purificar a sua alma. Para vocês, quais a diferença entre sofrimento e dor? E lembrando aí algo que muito era comum no passado do movimento espírita, que achava que sofrer era evoluir. Né? Uhum. Bom, Dani pode começar se quiser. Eu penso sempre assim, que nós, como a gente veio falando aqui, né, nós estamos num processo evolutivo, né, nós estamos encarnados num planeta de provas e expiações. A gente vai crescer através do enfrentamento das vicissitudes, né. A questão da dor e do sofrimento é de que forma que você vai passar por essa experiência, né? Sabemos que estamos na nossa melhor reencarnação, então, por quê, né? Se a gente tivemos vidas passadas, sabemos que vamos ter vidas futuras, e nós estamos em constante evolução, nós estamos no nosso melhor momento, né? Uhum. Então, eu sempre falo, gente, você está no seu melhor momento, então pensa, né, como você está hoje, o que você provavelmente já fez no passado, né? Então, se a gente está no nosso melhor momento e mesmo assim a gente está sofrendo, aí sim é aceitação, é a gente aceitar essa dor, esse sofrimento como essa mola propulsora que nos impulsionará para frente, para o crescimento. Então, é a forma que nós vamos enfrentar a dor. Né? A dor física, a gente toma analgésicos, né? A ciência está avançando cada vez mais, é impressionante, né? Um comprimidinho tira com a mão, como a gente fala, sim, né? Tira com a mão a dor. O pior sofrimento, a pior dor é a dor moral, né? Aquela que não te deixa dormir, que te atormenta, vira uma obsessão, né? Aí entra o auto-amor. Você vê como os assuntos se interligam? Estão linkando. Porque aí sim, é a questão do auto-perdão, o auto-amor, é você saber que você é filho de Deus. Eu brinco e falo, Deus não abriu a porta do céu, jogou a gente aqui e falou, vai sofrer, né? Ele nos colocou aqui para sermos felizes, para nos oportunizar o crescimento e para sermos felizes, né? Então, você pode realmente estar passando por um sofrimento e aquilo não, e você tirar de letra. Então, tem pessoas que sofrem
muito mais, têm uma dor muito maior do que outras, né? Por conta da aceitação, da resignação. A gente tem falado muito em resiliência, é uma palavra que está na moda, né? Então, é você ser resiliente, é você saber sofrer com dignidade, né? Saber que você sofre, ou que você tem dor, para você evoluir, para crescer. E que, por incrível que pareça, essa experiência que você está passando agora vai te transformar num ser humano melhor, né? Então, lide com o seu sofrimento, com a sua dor de uma forma mais natural possível e com essa crença de que isso é para o seu bem, ainda que você não consiga compreender isso, porque Deus é perfeito. Muito bem. Show. Eu vejo essa questão de uma forma bem simples para mim. Para mim, a dor é o chamamento, o sofrimento é a opção. Vou tentar explicar melhor. A grande maioria das pessoas que aportam as casas espíritas vão por causa da dor. Alguma coisa que aconteceu, um perda de um ente querido, ou uma perda do emprego, ou uma doença, ou seja, elas vão lá e aportam as casas espíritas. Em busca de um milagre, às vezes, ou de uma solução rápida. Aí acabam descobrindo que não é bem assim, que elas vão ter que fazer um processo de trabalho interior, de modificação e tal. E aí quando você pega aquela mesma pessoa, que chegou num determinado período, arrasada às vezes, destruída, passado ali 3, 4, 5 meses, você vai ver aquela pessoa, ela volta num depó, ela volta ali ela já é outra. Uhum. O que significa? Tirou a dor dela, o sofrimento dela, às vezes as causas continuam. O que é que modificou? O conhecimento dela, o entendimento dela sobre o assunto. Pensamento, né? Quer dizer, mudou então, o foco. Isso. Uhum. Então a dor é para despertar, né? E aí é por isso que eu digo que o sofrimento aí já passa a ser opção. Porque o sofrimento é uma questão de como você se posiciona diante da dor. Exatamente. E eu vou até brincar um pouquinho e citar um caso que são meus, tá? Primeira vez que eu tive uma pedra no rim, vocês sabem o que é pedra no rim? Ah, nem quero. Eu não tive esse privilégio. Minha mãe e meu irmão já ouviram falar que é um então vamos lá. Né? Primeira vez que eu tive uma pedra no rim, eu tinha 15 anos de idade. Eu rolava no chão de dor, eu achava que eu ia morrer, era uma coisa assim que, nossa. Bom, aí descobri que aquilo ali era um cálculo, um negócio, que saía com o tempo, graças a Deus eu consigo expelir, então saía. Aí, com o passar dos anos, você vai aprendendo sobre aquilo. Hoje, ainda tem pedra no rim, tá? Não eliminei, né? O processo. Lógico, pausou mais. Mas hoje, a pedra no rim me acomete, vem aquela dor, aí você já sabe o que é, você já se posiciona, eu vou dirigindo até o hospital, coisa que eu não fazia antes. Eu precisava que alguém me levasse. Hoje eu já vou. Aí fala assim, você não está sentindo dor? Estou sentindo uma dor terrível, só que agora eu sei o que é. Então eu não vou deixar que esse processo me domine, entende? Eu sei que aquilo vai passar, vai ter um período, aquilo talvez é para fazer com que eu repense algumas coisas, que eu me reposicione também diante de algumas coisas. Então é nesse sentido que eu falo, que a dor ela é um despertar e o sofrimento é uma opção. Verdade. E eu estou usando esse exemplo só para... Legal. Um exemplo físico, mas é para tudo isso, né, Edson? É isso aí. Não só para dor física, né, mas é para tudo. A dor moral também, então, né? Isso que eu ia falar. Se você pega o caso do Tranqueira novamente. Isso. Né? É isso aí. A pessoa está bem sucedida num campo, mas está sofrendo em outro. Em função de quê? Talvez a falta desse conhecimento, a falta do autoconhecimento, né? Da autoaceitação, da sua transformação, né? Nós temos um remédio muito bom, que é a Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. Então, você pode contribuir para que o Clube Amigos da Boa Nova continue com essa força, levando os ensinamentos do Espiritismo para o mundo inteiro através da internet, do YouTube, do rádio e da TV. Acesse lá o site Amigos da Boa Nova. Já estou aqui, ó, amigosdaboanova.com.br. Seja um sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Você pode contribuir com o valor que você puder para continuar aí levando esses ensinamentos, tá bom? Ou se não, ligue 0800 12 18 38. Repetindo, 0800 12 18 38. Além disso, você vai ter vários benefícios e vai ainda fazer o bem, né? É muito bom contar com a sua ajuda. Então, acesse lá, amigosdaboanova.com.br. Vamos a mais uma entrevista da Eliette, Cláudio. Vamos lá, ela conversou com a pediatra Priscila Pereira, falando sobre as doenças de inverno. Vamos conferir.
Ainda é inverno e o tempo permanece instável em muitas regiões do país, onde ora está frio, ora está calor. Quem traz informações é a pediatra coordenadora do Serviço de Pediatria da Clínica Doctors em São Paulo, doutora Priscila Pereira. Doutora Priscila, quais são as principais ocorrências neste período, quando falamos de crianças? Os principais sintomas são sinusites, rinites, broncoespasmos, episódios de asma e até amidalite. Isso ocorre por causa das variações da temperatura, a umidade do ar, poluição, o pólen também prejudica também. E doutora, quais são os principais sintomas aí de que a criança está passando por este problema, essas doenças respiratórias? Sintomas se iniciam com uma tosse seca e tende a evoluir com uma tosse produtiva, apresentando febre, pode ter chiado, coriza, lacrimejamento e dificuldade para respirar, forçando, né, a respiração e com isso pode levar até um quadro de cianose, que a criança fica roxinha. E doutora, ao perceber isso que a senhora comenta aí, que é o quadro de cianose, que a criança acaba ficando aí com uma cor assim meio azul arroxeada, qual deve ser o principal papel aí dos pais? Então, quando os pais perceberem que a criança está pior para respirar, está cianótica, tem que levar no pronto-socorro, que isso é uma emergência, né? Sempre ficar atento. Quando começar os sintomas, levar para uma avaliação também pediátrica, que é muito importante. E doutora Priscila, por que é mais comum que crianças que frequentem escolas estejam mais propensas a manifestar aí problemas do trato respiratório? Porque eles acabam ficando em ambientes fechados, principalmente porque é inverno, para evitar o frio, eles acabam transmitindo entre eles a doença. E aí a não circulação de ar, a umidade e a poluição, isso prejudica também nas doenças respiratórias. E doutora, as crianças que já apresentam esses quadros de problemas respiratórios aí com uma certa frequência, há algo que os pais possam fazer para evitar, para minimizar esses problemas? Sim, evitar o uso de perfumes, exposição à fumaça de cigarro, higienização é muito importante, manter os ambientes ventilados, sem umidade, tirar cortina, tapete, bichinho de pelúcia. Isso minimiza bastante os sintomas dos quadros respiratórios. E, doutor, é possível fazer um tratamento preventivo aí contra essas doenças respiratórias? Sim, é possível. Principalmente as crianças que já têm quadros recorrentes, o pediatra acaba introduzindo algumas medicações, como profilaxia, para que essas crianças evitem de apresentar crise. E aí, se não consegue minimizar essas crises, aí faz um acompanhamento junto com o pneumologista pediátrico. Doutora, para finalizarmos, qual é o telefone da Clínica Doctors para quem quiser saber mais detalhes? O telefone é 3831-3929 ou através do site www.doctorscomk.com.br. Eliette Ribeiro para o Manhã Boa Nova. Obrigada, Eliette, pelas suas participações de hoje. Até amanhã e nós vamos para o intervalo, tá bom? Fica aí com a gente volta já já. O bem pode estar em um simples gesto, em qualquer lugar e tempo. Por esse motivo, o Clube Amigos da Boa Nova quer que juntos possamos inspirar outras pessoas com o bom exemplo. Seja um propagador de boas ações. Compartilhe nas redes sociais as suas ideias e atitudes do bem. Textos, fotos e vídeos usando hashtag Clube Amigos da Boa Nova e hashtag Compartilhe o Bem. Entre na nossa página no Facebook e compartilhe conosco para que possamos divulgá-la também. Vamos formar uma grande corrente do bem, fazendo a vida de alguém mais feliz. Acesse www.facebook.com/Clube Amigos e divida conosco suas experiências.
HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? E conquistar novamente aqueles que se foram. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. O Brasil está em crise. Está ruim para você? Imagine para eles. 150 mil refeições todos os meses. Mais de 600 mil unidades de medicamentos e produtos de higiene a cada ano. O custo mensal para manter todo este trabalho, 9 milhões de reais. A crise para você é passageira. Para eles pode não ser. O futuro pode ser conhecido? Qual é o papel espiritual do Brasil como pátria no novo mundo e sua missão na transformação do planeta? A obra Brasil de Amanhã, do autor Mário Frigeri, revela a partir de uma ampla investigação o que dizem as profecias a respeito do futuro do país. O leitor encontrará nas páginas dessa obra um panorama dos acontecimentos que já se cumpriram e daqueles que ainda estão por ser revelados. Brasil de Amanhã, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. A Mundo Maior Editora traz para você as principais obras da codificação espírita com novo visual. O Livro dos Espíritos, formado de perguntas e respostas, aborda questões profundas sobre a vida após a morte, fé e razão. O Livro dos Médiuns, o intercâmbio do mundo visível com o invisível, esclarecendo dúvidas sobre as práticas mediúnicas. O Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos morais do Cristo e a sua aplicação às diversas situações da vida. A Gênese, os milagres, as predições e as diversas questões de ordem filosófica e científica sob a ótica profunda do Espiritismo. O Céu e o Inferno, uma visão reflexiva e racional a respeito da justiça divina à luz do conhecimento espírita. Obras Póstumas, uma compilação de escritos do codificador da doutrina espírita Allan Kardec, lançada póstumamente em Paris. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse o site www.mundomaior.com.br. De volta aqui com Manhã Boa Nova, último bloco desta quinta-feira. Hoje tendo aqui como comentaristas Elaine Farina e também o grande Edson do Manuel Bento. Tem pergunta aí, Vanessa? Tem, vamos dar uns abraços aqui para umas pessoas e tem uma perguntinha depois. A Lela Brasil diz: bom dia, meus lindos, muita paz e luz. Amo ouvir vocês, sou João Pessoa, da Paraíba. Beijão, hein? Adriana Fukuda, que está sempre aqui às segundas-feiras. Um grande abraço, Elaine também e ao Edson. Obrigada, muito obrigada. Clarice Bertagnoni Miura, namastê. Ótimo dia com um tema que aborda um entendimento bem fácil de entender e compreender. Estou sempre com a RBN, hashtag RBN, boa manhã para todos, manhã boa nova. É isso aí, um grande beijo para você. A Beth Lane, Sérgio Silva, também por aqui, sou de Peruíbe, Litoral Sul Paulista. Legal, hein? Muito obrigada, estou sempre em sintonia com vocês. Um abração para você também. Denise Agrela, de Furnas, São Paulo. Estou com uma surdez súbita desde dezembro do ano passado. Já passei em vários médicos sem nenhum resultado. Sendo que em um centro espírita de Umbanda mencionaram que isso é mediunidade a ser desenvolvida. Isso pode ser, Elaine, Edson? Olha, primeiro que a gente não está claro a idade que ela tem, né?
A gente não fica aí meio, meio no escuro para entender algumas coisas. Agora, se ela já foi em vários médicos e persiste, então acho que vale ela buscar uma ajuda, né, espiritual. O conselho que eu dou para ela é que ela busque uma casa que tenha tratamentos espirituais, tá? E ela faça, mas que ela não dispense, em hipótese alguma, o acompanhamento médico. Não sei se ela fala aí que já passou em vários médicos, não sei se ela já passou em fonoaudiólogos, ou se ela já fez os testes, né, de que um teste, acho que é de audiometria que fala, né? Isso. Que é importante ser feito. E é assim, todo mundo que busca uma casa espírita para o tratamento não pode, em hipótese alguma, dispensar o tratamento médico, tá bom? Esse é o conselho que eu dou para ela. É verdade. Busca o tratamento médico, de repente passa em outra casa espírita, né? A gente não pode, em casos assim tão graves, a gente acreditar no primeiro diagnóstico, o primeiro aconselhamento que a gente recebe. Busque uma outra casa espírita. Não estou falando que é o caso, mas existe alguns centros que tudo eles acham que é mediunidade, né? E às vezes não é, às vezes é realmente um problema até genético, às vezes é um problema da idade, né? Pode ser algo emocional. Emocional, pode ser uma influenciação espiritual, sim, pode ser uma influenciação espiritual. Então, passe por um tratamento, junto com o tratamento médico, faça um tratamento espiritual, que você vai conseguir encontrar aí, com certeza, uma resposta aí para o seu problema e, quem sabe, até mesmo sanar essa sua falta de audição, né? Legal. Vocês estão vendo aí que o Edson está com Setembro Amarelo, né? O símbolo do Setembro Amarelo, onde as pessoas relembram, né? E a gente fala mais sobre a informação da prevenção do suicídio. E a Vanessa conversou com o Cirlei Nogueira, da USE Araçatuba, que também vem fazendo uma campanha muito bacana de divulgação do Setembro Amarelo dentro do movimento espírita. E ela conversou com ele, a gente vai conferir agora. Então, Cirlei Nogueira, da USE Araçatuba, que passou aqui pela TV Mundo Maior, e agora você acompanha aí a coluna Visita. Vamos acompanhar. Nós estamos aqui com o Cirlei Nogueira, ele que é presidente da União das Sociedades Espíritas Regional de Araçatuba, interior de São Paulo, a USE. E nós vamos falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, porque nós estamos neste mês que alerta sobre a prevenção do suicídio. Nós gostaríamos que você falasse um pouquinho, Cirlei, sobre a importância que o Espiritismo pode contribuir para essa valorização da vida. Então, pode muito. É isso que nos motivou a tentar formatar um projeto que valorize a contribuição espírita. Nós temos muitos multiplicadores com conhecimento e que podem contribuir. Então o projeto nasceu dessa forma, em encontrar multiplicadores do Brasil todo. Já conseguimos chegar a 5 regiões do Brasil nesse primeiro momento, que está nascendo na campanha, o projeto. Então, a gente conseguiu os multiplicadores. E essa é a ideia, é engajar o movimento espírita na campanha Setembro Amarelo, a partir dos expositores. Então, os expositores que concordaram em participar estão multiplicando já, multiplicando na reunião pública da Casa Espírita ou no evento específico. Mas a ideia é multiplicadores no Brasil. E é uma iniciativa a partir de Araçatuba, o USE Regional, e o USE Regional de Jales, Sociedade Espírita Allan Kardec de Jales, Editora Cocriação e TV Mundo Maior. Então, essas 5 nomes, marcas, instituições se reuniram para ter a iniciativa do projeto Amor à Vida. É esse que é o nome do projeto e que, graças a Deus, felizmente, já está ampliando aí os laços. Em sua opinião, falar sobre a valorização da vida ainda é a melhor opção? Com certeza. E falar é a melhor solução, como prega, como alardeia a campanha nacional. Né? A campanha que é a iniciativa do CVV, da Associação Brasileira de Psiquiatria, lá em 2014. Então, assim, nós estamos nos engajando. A ideia é que nós, espíritas, nos engajemos no movimento e ampliemos
as contribuições que nós temos condições de dar, seja, reiterando, na palestra pública, no atendimento fraterno, isso é fundamental, porque é o acesso, né? A pessoa chega e tem que ser bem acolhida e com fraternidade, e muitas delas com essas demandas, né? A demanda do suicídio, de um familiar ou de um amigo, de alguém. Então, é importante que a gente espírita se conscientize e participe nesse momento. Evidentemente que tem que continuar todos os dias do ano, né? Mas esse é o momento de ênfase ao projeto, né, que é nacional, como já disse, e nós espíritas, temos muito a contribuir. Então, isso que a gente está tentando estimular. Até porque a morte não existe, né, Silei? Sim, o Divaldo fala assim, né, que o Espiritismo matou a morte. Eu levo sempre isso comigo, né, Divaldo Franco, né, sempre fala, o Espiritismo matou a morte. Então, a gente tem que mostrar, para quem não é espírita, de modo geral, reiterar, na verdade, isso. E essa temática do suicídio, ela impacta de modo profundo, né, toda a família e de modo geral, todo mundo, né, quem gosta de saber de uma situação dessa. Então, nossa meta é esta. Espírita, vamos nos engajar, porque os movimentos são muito ricos, são muito valorosos. E quando se fala em valorização da vida, né, que para nós, que a gente entende que é uma oportunidade evolutiva que não se pode perder, né, a vida humana é oportunidade de evolução. Então a gente tem que valorizar isso, né? E neste momento, Setembro Amarelo, se engajando na campanha e já com multiplicadores aí nas 5 regiões. Então, agradeço aí de coração aos multiplicadores, a Jane Maiolo, que é comigo, parceira aí na coordenação. Então é isso. Nós temos uma novidade, né, que é a retransmissão da TV Mundo Maior em Araçatuba. Então, para você, qual que é a importância dessa retransmissão, levar a doutrina espírita tanto para a cidade quanto para os telespectadores da TV Mundo Maior? Nossa, a importância é indescritível. É assim, é um projeto antigo, já tem 6 anos que a gente está tentando. Felizmente, graças a Deus, em 2015 foi deferido, né? E estamos chegando. A nossa expectativa é que ainda em setembro, né, aí no começo da primavera, no momento de comemoração de aniversário de Allan Kardec, que é 3 de outubro, e para nós, da nossa cidade e região, momento de 70 anos de desencarnação de Benedita Fernandes. Para nós, ela é uma referência espiritual de grande importância. Então, são 3 momentos assim de relevância e que estaremos colocando a TV Mundo Maior no ar em Araçatuba, na TV aberta, que é melhor ainda, de graça, no canal 36. Parabéns, sucesso para vocês. Nossa, parabéns para nós, sucesso para nós. É isso aí, agora é com você, Cláudio Palermo. Legal aí a participação da Vanessa. É estranho segurar o microfone, não é? Oi? Pois não, meu braço tá doendo até agora. Pra quem vem do rádio, né? Lidar com estranho, isso no início é meio estranho. E a Mas imagem foi legal a entrevista. Bacana, um beijão pro Silei, parabéns pelo trabalho, foi muito bacana mesmo, pessoa super simpática, super bacana de conversar. O legal é que ele tá falando do Setembro Amarelo, né? Dentro do movimento espírita, a gente está vendo aí o Edson com o símbolo, e o pessoal do Manuel Bento também tem trabalhado essas campanhas. Né? Temos, mas antes eu queria sugerir para a Vanessa que da próxima vez ela vá com o microfone igual aquele do Silvio Santos. Que aí meu braço não irá doer. Ela vai poder usar as mãos à vontade. Obrigada pela sugestão, vou adotar. Vai a dica. É assim, nós, lá no Manuel Bento, a gente adere a essas campanhas, tá? Então a gente inclusive incentiva o uso, a gente distribui para quem entra, os trabalhadores, para os voluntários, até para frequentadores, todos colocam, a gente investe um pouquinho nisso, porque é uma questão de conscientização, né? E aí, lembrando aquele caso que nós citamos da moça que tem um problema de surdez que ela está enfrentando, nós vamos fazer agora, dia 26 de setembro, lá no Manuel Bento, a parte da tarde, não é bem uma campanha, mas vai ser um dia de medição audiométrica lá, que nós vamos ter uma pessoa com aparelho, um profissional da área, né,
para atender lá o nosso público, que de tarde o nosso público é um público bem... são mais senhorinhas, senhores que frequentam, né? Para atender, porque não existe uma divulgação adequada. E às vezes a idade vai provocando mesmo, né? Uma certa perda de audição, né? Então a gente vai fazer esse trabalho lá dia 26 de setembro. Já estou avisando aqui. Vai ser na parte da tarde. No próximo programa eu informo com mais detalhes. Tá bom? Aguarde. Mas vai ser isso aí. Temos uma pergunta da Renata Rodrigues de Guarulhos. Ela disse assim, ontem não sei se sonhei ou se tive uma visão de uma aranha vindo até mim do teto para a cama. Depois ela subiu novamente e sumiu antes de chegar ao teto. O que vocês podem falar sobre isso? Renata, né? Isso. Renata, são duas situações diferentes aí para a gente comentar, né? Se foi uma visão, né? Aí é uma questão mediúnica. Pode, né? Aquilo como a gente falou do cachorro, a mesma coisa pode acontecer com uma aranha, né? Você ter aí através da sua mediunidade visto essa aranha. Se foi um sonho, né? Pode ser um produto da sua mente, né? Como também pode ter sido o que a gente chama de emancipação da alma, você ter visto alguma situação e ao retornar ao corpo você ter guardado essa imagem, né? É claro que quando o espírito se desprende do corpo e a gente sofre essa emancipação, ao retornar a gente não tem as recordações, os detalhes de uma forma fidedigna, né? Porque se confunde com os nossos pensamentos, né? Até pelas limitações do nosso cérebro, Sim, né? até porque tem muitas questões que existem lá que não existem dimensão. Aqui. Então, é difícil a gente te dar uma resposta concreta, né? Certeira, né? São N possibilidades. Mas o que eu posso te dar de conselho não perca sua energia com isso, né? Tira isso aí do seu dia a dia, toca para frente, provavelmente isso não é nada, e vai observando, né? A gente não pode ficar perdendo muita energia com coisas, às vezes, querendo com detalhes, porque nem tudo a gente consegue explicação ainda, né? E tem um detalhe, pela forma como ela descreveu, pode ter sido uma aranha mesmo. Quem já não viu aranha, eu entro no banheiro, às vezes a aranha vai, começa a subir, daqui a pouco ela some, não é que ela sumiu, ela pode ter sido, então não vale a pena mesmo, eu acho lá. Se desgastar com isso, se preocupar em demasia com isso aí. Isso aí. No nosso Facebook, a Ana Saboia mandando um bom dia, amigos. Bom dia. Luci Rodrigues Galdino também. O Guilherme Matos, bom dia. Manda um abraço para minha avó Edinalva. Ela é fã de vocês e assiste todos os dias o programa de vocês. Que bacana. Um abraço, Edinalva. Isso aí, obrigado pela audiência. Beijão pra você, tá bom? Lindinalva, belo programa, obrigada. E a Sônia Mendonça, bom dia, que a paz de Cristo esteja com vocês. Vamos lembrar de novo da Blitz Feal amanhã. Vanessa vai estar lá junto com toda a equipe, vai estar o pessoal do Clube Amigos da Boa Nova, você vai poder participar da campanha Espiritoteca, Livraria de Luz, Rua Salete, número 93, em Santana, Zona Norte de São Paulo. A partir do meio-dia você já vai estar lá, né? Com certeza, meio-dia, 6 da tarde, estamos todos lá aguardando o pessoal. Ela vai estar com o microfone do... O Silvio Santos tirar uma foto com o microfone. Você vai passar lá, Edson? Você pode passar lá? Eu não sei se amanhã é sexta. Passa lá, Edson. Até às 18 vocês vão estar lá? A partir do meio-dia às 18. Nossa, vou adorar te receber lá. Então, desse jeito eu vou ter que ir, né? Que é vizinho, né? O Manuel Bento é ali pertinho. Então eu vou dar um jeitinho, dar uma passada. Ai, que bacana. E você passa lá e também dá um abraço no Edson. Você tem os prêmios aí que o pessoal vai concorrer na terça ou não? Então, tem uma camiseta do William Sanches. Isso, Vai dar tudo certo. Tem ingresso pra peça, tem livro do Deluca. Tem muita coisa boa. Só quem tiver na Blitz que vai concorrer esse sorteio na terça-feira. E quem chegar lá já ganha um kit, né? Já ganha um kit exclusivo da FEAL. Aí. Fundação Espírita André Luiz. Então, Livraria de Luz, você que está aí na região da Zona Norte de São Paulo, Rua Salete 93, em Santana, próximo ao metrô Santana, brindes, sorteios, campanha Espiritoteca e a equipe do Clube Amigos da Boa Nova, junto com a Vanessa Cavalcante. A primeira entrada dela vai ser no Jornal Nova Era. Então, quem estiver passando por lá, já fala ao vivo lá com o José Damião e depois nos boletins da tarde
com a Eliette Ribeiro. Vou repetir o endereço, Rua Salete 93, em Santana. Falando em Jornal Nova Era, Solange do Itaim Paulista disse assim, ó, bom dia, estou amando cada vez mais esse programa. Esse, para mim, é o verdadeiro Jornal Nova Era. E tenho certeza que Jesus agradece. Não deixa o Daniel ouvir. Um complementa o outro, né? Temos poucos minutinhos, mas tem a Maria Aparecida da Vila Maria, que está dizendo assim, por que os sonhos se repetem? Você pode falar rapidinho sobre isso, Elaine? Eu nunca tive isso, viu? Eu também, mas tem pessoas que falam que sim, né? É bem complexo a gente responder. Eu não sou uma especialista em sonhos, mas sou uma curiosa até. Eu busco, às vezes, algumas informações. Quem fala muito bem sobre sonhos é Divaldo. No Livro dos Espíritos também tem uma parte que a gente estuda lá sobre os sonhos. Provavelmente, se você pode ter alguma questão aí psicológica, eu vou colocar dessa forma, né? Que eu não sou nem técnica para falar isso. Mas pode ser alguma questão que ainda não resolveu, né? E aquilo ela traz o cérebro dela comunica desta forma. Ou pode ser realmente, ela não falou o teor do sonho, né? Não, apenas ou pode ser realmente alguma mensagem que ela, na questão aí que a gente fala do desdobramento, da emancipação da alma, ela esteja recebendo alguma comunicação, alguma mensagem. É uma coisa a ser pensada, é uma coisa que ela mesma vai poder investigar e sentir isso. Busque mais informações, no YouTube tem uns vídeos do Divaldo falando sobre isso, leia o Livro dos Espíritos, que você vai adquirindo mais conhecimento e você mesmo vai poder ter as suas interpretações, né? E talvez se ela fizer também um tratamento espiritual, pode ser que isso se resolva, né? Dissipe, né? Então, isso mesmo. Que ela busque uma casa espírita para ela fazer um tratamento. Terminando mais um programa de hoje, agradecendo ao Edson. Obrigada, Edson, mais uma vez. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês. Obrigada, Elaine. Boa estreia, né? Eu agradeço, né? E apesar do nervosismo, estou muito feliz de estar aqui. Agradeço o Cláudio e sou muito grata pela oportunidade. Obrigada. A gente que agradece. Com certeza. Você continua na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior. Amanhã o Cláudio está aqui, vai sentir minha falta, mas eu estarei lá na Blitz. Convencida, né? Você vê? Até amanhã na Blitz, pessoal. Até amanhã, tudo de bom, vamos que vamos. Você ouviu Manhã Boa Nova.